Opa, vamos lá. Entrando agora aqui ao vivo. Eu vou chamar aqui o Mário. Já aqui, só vou chamar o Mário aqui. E já bem, reconectando aqui. Só aguardar o nosso amiguinho aqui tá online. Assim que ele entrar aqui na live aqui do centro. Boa noite, salve Maria. Mário já aqui, aguardando ele. Quando o pessoal vai entrando. Boa noite, Mário. E aí, Felipão? Como é que tá, meu irmão? Pô, cara, que alegria, ó. Uma honra pra mim estar com vocês aqui. Poxa, eu que o digo, ó. Primeira vez no Instagram, agora, né? Primeiríssima vez. Eu nem sei se tem comandos especiais aqui pra gente colocar efeitos, pra gente ficar mais bonito. Tirar essa cara de derrota. Pessoal que tá entrando aí agora, bem-vindo. Cara, eu tô muito feliz, ó, pra quem não conhece o senhor aqui. Ele é o Mário Medo. Ele é policial, cuidado, pode prender vocês. Tá bom? Ah, posso não, devo. Já o pessoal que tá entrando aí já pode se sentir em cana. Isso. Minha história com o Mário também, ela começa de uma forma muito pessoal, né? Eu sempre via os posts do Mário, me interessava muito. E quando ele lançou Sugestão Católica, eu comecei a acompanhar o programa e isso me ajudou muito. Quando eu procurei, ele não negou em me atender, né? Graças a Deus eu escapei de uma crise de estresse crônico, graças a este nosso amigo Mário Medo. Imagina. Eu sou muito grato. Me ensinou hipnose de uma maneira bem direta também. Então tô... Tá, só pegar um fone aqui que eu tô fazendo, tá dando retorno. Beleza. Será que eu preciso pôr também? Tá. Não precisa não, aqui tá saindo limpo o seu som. Tá, não, porque se for necessário, o fone tá aqui, eu ponho também, não tem problema não. O meu tá dando um retorno aqui, mas é o meu. Tá, beleza. Só me tira uma dúvida com o pessoal aí também. A minha imagem, pra mim, o retorno, ela tá meio escura. Eu não sei se a configuração do Instagram tá boa a imagem? Não, tá boa aqui. Pra mim tá bom. Não, pra mim ela tá quase preta, assim, tá muito estranho. Eu te enxergo bem. Tá entrando agora, tá bacana aí, gente? Tá tudo certo? O som, a imagem. Me retorna aí se tá tudo ok, por favor, que tá tudo entrando na live. Ah, ótimo. Thaís já respondeu. Thaís, boa noite, Thaís. Obrigado pelo feedback. Então, caríssimos irmãos e irmãs que já estão entrando aí. Hoje temos aqui, através da live, a Catarina de Sena, um tema aqui, a saúde mental, os homens e também o perigo dos extremos, né? Ou seja, tudo aquilo que está voltado a toque, ansiedade, depressão, histeria, demônio. E a Igreja Católica, né? Uma visão muito clara. Esse senhor é católico, graças a Deus. Graças a Deus. Filho espiritual e aluno de Padre Oscar Gonçalves Quevedo. Uma imagem muito importante da parapsicologia a nível nacional. E aqui não trazendo quem gosta, quem não gosta, ou quem acompanha, quem não acompanha a obra, né? Falei, fez um grande trabalho para a parapsicologia, isso é inegável. Eu tenho até hoje o artigo que o Mário me mandou no exorcismo lá, daquele artigo que disse que não, aquela menina realmente estava com... Então, também toca piano muito bem. Mário Mendes tem umas apresentações dele na Sugestão Católica, tocando até adoro Devote, tá? Maravilhoso. Olha, então, hoje o Mário Mendes é uma das poucas pessoas que
trabalha na parapsicologia em relação do catolicismo, né? É um católico que traz a visão correta da parapsicologia hoje para a nossa igreja. Isso é muito importante. Porque, de certa forma, demonizaram a parapsicologia. E, ultimamente, além de demonizar a parapsicologia, ninguém lê, ninguém estuda, tudo é demônio, tudo é sobrenatural. E muitas vezes a gente fica maluco, fica doente. Então, são algumas questões que nós vamos trabalhar hoje. Né? Então, em nome do Templo Santa Catarina de Sena, bem-vindo, tá, Mário? Aqui com a gente. Muito obrigado. Muito bom tê-lo aqui conosco. A gente até pensava, será que o Mário vai aceitar um convite de centro cultural para ele? Tá aqui hoje conosco, então isso é muito bom. Imagina, que isso. É muito de costume nosso aqui, Mário, fazer a nossa oração inicial. Então, a gente pode fazer a nossa oraçãozinha? Com certeza. Então, vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedimos a intercessão do Espírito Santo nesta noite, que tudo aquilo que esteja aqui colocado sirva para o nosso entendimento, também um alcançar maior, não apenas da vida intelectual, mas da vida de oração também. Peçamos a ela, a Virgem Maria, que é Mãe Santíssima, que nos cubra nesta noite, também seja sempre o modelo e o exemplo a ser seguido. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria Madalena, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beleza. Agora que eu encontrei o fone aqui, estou ajeitando aqui. Agora tem que ajeitar porque eu tenho um fone aqui. Só ajeitar aqui rapidinho, que agora que eu tô pondo o fone. Não, foi bom que você fez isso, porque o áudio estava bastante ruim. Estava quase desaparecendo. Sim. Eu vi que tava dando eco aqui. Não, agora ficou style. Pronto, beleza agora? Pra mim tá bom, acho que pro pessoal também. E aí, gente, tá tudo ok agora? Dá um feedbackzinho legal, pessoal, só pra gente poder começar a nossa conversa de vez. Per favore. Acho que essa é uma das lives mais felizes que eu tô fazendo na minha vida, ó, Mário. Imagina, que é isso? Bom, espero que ela tenha sido por, por mais razões do que a minha presença, que na verdade não deve representar muita coisa, né? A gente contribui falando um pouquinho de parapsicologia, aliás, na menos, o pessoal fala na mais das vezes, né? Na menos das vezes a gente está contribuindo com a parapsicologia. Na verdade, algumas reflexões acerca da hipnose já são capazes de mais do que matar uma curiosidade, que é o que traz as pessoas, que querem saber, né? O que faz uma pessoa obedecer a outra? Eles têm a impressão que as pessoas são mandantes, né, e obedecedoras de ordens. Na verdade, a sugestão hipnótica não funciona assim. E as pessoas querem ser hipnotizadas, querem saber por quê, como a hipnose pode fazer todo esse tipo de coisa. E, na verdade, elas não conhecem que o estado alterado de consciência, que assim se chama, que assim se diz, estado alterado de consciência, está ao acesso de todos. Tanto para auxiliar na vida comum, na vida social, no ato dos estudos, no ato da tomada de decisões, quanto na vida espiritual. E uma má compreensão, uma mente mal treinada, vamos dizer assim, o tanto que a hipnose, o estado hipnótico, o estado alterado de consciência pode ajudar na vida social e na vida de oração, pode destruir tudo de vez. Pode criar caráter de doença e pode fazer as pessoas, né, sofrerem muitíssimo. Então, quando eu digo que todo mundo conhece o estado de hipnose, pensam que eu estou falando de algo associado. Olha, tal momento que eu indico, que eu dou como exemplo, eles entendem, as pessoas muitas vezes entendem que é algo que eu estou fazendo assim, um paralelo. E na verdade não é. É o estado de transe, aquele que você vê, a pessoa depois de ter olhado pro dedo do hipnólogo, estar obedecendo sugestões de amnésia, de esquecer o nome, de esquecer o endereço, de trocar de nome, de não conseguir falar mais português, de falar um outro idioma inventado, o idioma de Marte.
Se um filme que você gosta muito, se do nada o ator virasse para a câmera, apontasse para o seu rosto e dissesse, não lembro o seu nome, não lembro o seu nome, até numa sala de cinema, e preferencialmente na sala de cinema, a chance de uma sala de cinema repleta de pessoas sofrerem amnésia e não conseguirem mais falar o nome dela é muito grande. Porque a atenção prestada a um filme, a atenção prestada a um teatro, necessariamente envolve o estado de transe e o estado de amnésia. As pessoas, às vezes, pensam que não conhecem o estado alterado de consciência porque nunca encontraram um hipnólogo. Isso não é verdade, porque a consciência que a gente tem de manhã quando a gente acorda é uma. Meio-dia na hora do almoço é outra. Se o nosso corpo muda, a temperatura sofre uma variação. No momento que você está com fome, por exemplo, você está com sua atenção completamente voltada para o seu estômago. Às vezes para a tontura que você está tendo. E várias outras coisas da sua vida você não consegue lembrar por que você está com fome. Isso é necessariamente estado alterado, né, de consciência. E para que isso ocorra é muito simples. E muitas pessoas desenvolvem um modo de alterar o seu estado na igreja, com um tipo de pensamento. Pessoas caem em transe por um medo que têm, desde que nasceram. Caem em transe quando rezam, por determinada memória que têm quando elas rezam, né? Enfim, eu posso explanar isso aqui muito mais. Mas caso você tenha alguma pergunta em específico, o pessoal quiser participar... Sim. Algumas pessoas me mandaram perguntas. Para mim é muito valoroso. Inclusive aqui, quando vocês quiserem... tem comentários aqui em relação ao assunto. Ó, senhorita Raquel Maria aqui acabou de colocar, né? Que a irmã dela, no caso, do nada, entrava em transe e chorava e ria ao mesmo tempo. Né? Inclusive o segundo aqui retruca, né? O Gabriel. O que ela estava fazendo na hora? Né? Porque, na verdade, muitos fatores podem levar ela, né? A entrar esse transe. Uhum. Já verifiquei isso, Com por exemplo, durante o dia, todos nós absorvemos informações que nos levam a um estado de hipnose. Muitas vezes você está assistindo um filme, né? O filme não é com você, é tudo à toa, tá tudo gravado. Mas quando o assassino aparece atrás da moça, todo mundo... Ou seja, isso é um estado de hipnose. Falei. Em relação à igreja, aqui nós temos umas perguntinhas para o senhor. Só eu organizar aqui rapidinho. Pegar aqui um... Se você... Anota o celular. Beleza, como você quiser. Caso você queira, se sinta mais à vontade de me chamar de você, fica à vontade. Tá? Pode deixar. Vamos lá. Primeira pergunta ela veio no Instagram. Aqui, Deixa eu te cortar rapidinho, desculpa. Sim. A Raquel falou que ela caiu e quebrou o braço e depois ficou assim. Olha. Explica aí pra gente aí o que poderia. Então, também não faço ideia. Eu quero perguntar pra Raquel, se ela bateu a cabeça. Responde pra gente aí, Raquel, rapidinho. Se ela bateu a cabeça, pode ter havido uma lesão ainda que mínima cerebral, né? Ou pode ter sido pelo susto. Não bateu foi susto, a cabeça. Né? Foi susto, né? Pode ser pelo susto, ela pode ter ancorado alguma coisa nisso, né? Ri e chorava ao mesmo tempo. Tem que ver perante o quê? Porque com certeza não era 24 horas por dia, enquanto ela estava acordada. Então, alguma associação aconteceu, né? Certamente aconteceu. Mas se a Raquel der algum detalhe maior, talvez a gente possa lucubrar alguma coisa. Ela é depressiva. Tá explicado. Apareceu. Beleza, então, você tem as pode perguntas aí? Pode acontecer. Assim, continuando esse assunto da Raquel, da pessoa ter depressão, ter um impacto, no caso, essa queda, e depois entrar automaticamente no estado de auto-hipnose ou transe? É possível. Só que, na verdade, para eu poder elaborar, eu teria que ter bem mais informações. Porque eu vou ter que começar a supor. Eu ficaria um tempão supondo. Mas tudo é possível. Depois reproduzir uma entidade do candomblé. Muito provavelmente ela teve contato com alguém ou com algum lugar que se remeta ao candomblé. Sim. São muitas coisinhas que vai acontecendo, né? Uhum. Tá.
Então vamos lá. A primeira pergunta aqui ela é bem simples. Vem de uma página até do Facebook. Legal. O que a igreja diz sobre hipnoterapia? Especialmente no que concerne a tratar algum trauma. A igreja nunca falou nada a respeito de hipnoterapia, tá? Até porque a hipnoterapia é um conceito muito recente, extremamente recente. A gente pode falar de uma evolução de hipnoterapia dos anos 70 para frente, mais precisamente na década de 90. Agora, talvez a pessoa poderia ter perguntado o que a igreja fala de hipnose, né? Quem der uma buscada na internet vai encontrar uma famosa associação cultural, no portal dela, um consulente que perguntou sobre hipnose. E lá ele cita um artigo da Enciclopédia Católica do final do século XIX, onde diz que a hipnose é reprovável, moralmente condenável, que a pessoa pode adquirir transtornos mentais, que ela fica na mão do hipnólogo para falar e fazer ou qualquer coisa que ele queira, que ele ordene, enfim. 1001 condenações. Acontece que, na mesma época em que estava sendo lançado, de fato, na Enciclopédia Católica, o Papa Leão XIII estava permitindo a hipnose para o médico, que pedia a licença, a autorização do Santo Padre, para aplicar nos seus pacientes para pesquisa. Nem se sabia o que era hipnose. Aqui eu falo no século XIX. E mesmo em 1950 também não se sabia direito o que era hipnose. Era um conceito absolutamente discutido, controverso. Existiam especialistas com uma conceituação muito adequada, muito ajustada à realidade, e outros não, como Charcot, que foi um gênio, mas também falou que hipnose só funcionava em mentes débeis, em pessoas retardadas mentais, né? Ele dizia isso claramente. Entendi. E a escola de Bernheim dizia exatamente o contrário. E depois a escola de Bernheim despontou como cheia das razões. O Papa Leão XIII permitiu. O Papa Pio XII, numa locução aos anestesiologistas, em 1957, ele permitiu a hipnose, mas ele falou que deveria se tomar muito cuidado, que não era uma ferramenta para curiosos. Não que seja algo perigosíssimo, mas ele falava numa época, em 57, que também não se sabia o que era hipnose. E nem assim ele proibiu. Não é? E depois disso a igreja nunca mais falou nada. E o conceito de Pio XII, ele fala de hipnose em um parágrafo e meio. Porque o assunto era outro. Você já leu esse documento, acho que eu já te mandei, né? Sim. Ele está falando de hipnose para anestesia. Para anestesia. Tanto que ele fala disso, ele fala de, se eu não me engano, ele fala de éter, ou de alguma outra substância, de alguma coisa parecida, para anestesia. A hipnose, até os anos 50, ela era raciocinada como método para anestesia, não para terapia, para curar trauma, fobia. Tinha muita gente experimentando isso. Mas ela não tinha essa finalidade. Pensava-se mais em, vamos ter que amputar o seu braço. Vamos ver se com hipnose dá para tirar a dor, ao invés de eu ter que injetar alguma coisa? Deu. Era isso que o Papa Pio XII estava falando para os anestesiologistas. Certo. Né? Saiu uma pergunta aqui da Iana aqui rapidinho. Sobre yoga. A igreja rejeita a prática de meditação? Não. A igreja não rejeita, mas ela pede precaução, cautela, cuidado com as filosofias anexas ao yoga. Porque para as práticas dele, que de fato trazem muitos benefícios para a saúde, o yoga é uma das possibilidades de uma oxigenação mental mais saudável. É uma possibilidade entre milhões de outras. Há muitas e cada vez aparecem mais novas, né? Mas a igreja não é contrária ao yoga, mas contra as filosofias chinesas, orientais, hindus e tudo mais. Sim, isso sim. Não podemos aderir. Agora, se aprender a forma de respirar do yoga, aprender as posições, o modo de provocar aquela catalepsia quase artística deles, problema nenhum, pode fazer, qualquer católico pode fazer. Sim, pode. Ótimo. Está permitido. Beleza, tem um conjunto de perguntas aqui, vamos lá. Mais uma aqui que também veio do Insta. Como funcionam as histerias coletivas? Ele cita um exemplo aqui. Uma pregação, onde todo mundo sinta a mesma onda. Acho que é aquela questão da mesma vibe, né? Com música e certas palavras muito fixas. Como é que funciona as histerias coletivas? Porque, até onde eu sei, a histeria coletiva é onde um grupo todo consegue ir na mesma onda. Dirige-se para o mesmo pensamento, para o mesmo furor emocional, né? Eu posso dar o exemplo que se uma pessoa tem um desmaio esquisito no meio de um ambiente onde as pessoas se impressionam com o desmaio dele, é muito possível
que, de medo, várias outras pessoas desmaiem da mesma forma. Se uma pessoa se demonstra possuída pelo demônio ou por qualquer outra entidade, e de uma maneira impressionante, outras pessoas também ficam possuídas, né? A histeria coletiva, na verdade, já está muito bem explicada pela psicologia, os estudos estão bem avançados. Então, a gente pode falar de uma alma coletiva, de uma alma da multidão. O Gustavo Le Bon escreveu bastante sobre isso. Nada mais é do que o estado de hipnose coletivo, e não é uma hipnose, geralmente uma hipnose estabilizadora, como a que a gente faz em clínica, para tratar de coisas. Apesar de que, quando as pessoas se impressionam e têm aquelas convulsões, e tremelicam no chão, babam, vomitam, geralmente elas acordam e estão numa situação de saúde muito melhor do que estavam naquele dia e anos antes. É muito interessante esse aspecto. Entendi. Então, oração, um exemplo da oração em línguas. Você perceba que as pessoas não começam a orar em línguas juntas. Normalmente é uma ou duas em algum canto e daqui a pouco se alastra, assim. Vem que nem fumaça, vem que nem uma fumaça verde de lá da frente ou de lá do fundo, daqui a pouco tá todo mundo fazendo. E tal comportamento coletivo, a gente pode verificar até nos animais. Que quando por exemplo, existe uma espécie de... Tá na casa dos grilos, eu não lembro. Eu não lembro agora. Bom, enfim, eu posso complementar a informação depois, posteriormente. Quando ele muda de cor, porque ele pode modificar de cor, daqui a pouco os outros vão modificando também. Com as abelhas é a mesma coisa. Deixa eu ver aqui rapidinho. É que eu tô com uma bióloga aqui do lado. Denise, já vou ver aqui com ela. No caso dos grilos, quando tem aquele efeito que começa com um, ou é alguma espécie parecida, que vem mudando. Seria os grilos, Mário, no caso? Eu não me recordo. Eu não me recordo que tipo de inseto que é. Na verdade, eu tô me referindo a mudar de cor. Sim, qualquer animal que mude de cor, vamos falar assim. Quando começa em um e vem em conjunto. O nome disso. Ela tá fazendo uma análise aqui. Alguma coisa fina, não sei o que, logia. Eu também não consigo. Eu não consigo aprender o nome no momento. Ele é um pouco complicado. Tem um nome. Mas ele tem um nome, realmente. Eu andei estudando por um tempo e depois eu esqueci. Porque eu foquei mais nas pessoas mesmo, né? Isso. Que no caso é uma espécie de sincronia, né? Entre o movimento. Como seria o caso de Fátima, Mário? Como analisado assim, à luz da parapsicologia, sendo que não é universal, né? A parapsicologia. Mas em Fátima, pode-se dizer que nós tivemos um impacto coletivo? Em que momento você diz? A dança do sol? Visão que diz que todas as pessoas viram o sol. Então, faria sentido falar de uma histeria coletiva de um número de, sei lá, até 15, 20 pessoas. Certo. Passou disso, já não se explica pelos meios comuns da psicologia. Não se explica. Então, por isso mesmo que nós acreditamos se tratar de milagre mesmo. Apesar de que o sol não girou para todo mundo, né? Quem estava na Itália naquele momento vendo o sol não viu o sol se movimentar. Aliás, há relatos de pessoas que viram. Mas, enfim, o sol, para a grande maioria das pessoas, não se movimentou. Então, se trataria de uma alucinação coletiva? Muito provavelmente. Mas histeria coletiva, não. Existiu um outro fator ali imperando, e esse fator certamente foi divino. Porque observamos milagres ali a partir do primeiro dia. Ótimo. E sucessão de milagres. Pessoas aqui com perguntas. Vamos dar atenção para essas da live aqui, depois eu volto para as que já fizeram, tá? Legal. Então vamos lá, a gente tem aqui Miriam Macedo. Por que essas pessoas melhoram? Tipo assim, que nem o caso que você falou agora, né? Que a pessoa volta no estado de saúde melhor. O que poderia Pela descarga nervosa. Pela descarga nervosa. Quando uma pessoa se encontra numa situação muito difícil, extremamente emocionada, quando ela chora demais, o alívio não é imediato. Quem não conhece isso? Multiplique isso por 1000, esse alívio por 1000, e entenderão o que seria o alívio da histeria coletiva, de uma possessão. Por exemplo, no famoso caso das Ursulinas de Ludum, talvez seja o caso mais notável de histeria coletiva na história, onde uma freira acreditou-se possessa. Na verdade, ela não pensava que ela estava possessa. Ela confessou para o padre que ela tinha alguns pensamentos estranhos. O padre falou para ela que ela poderia estar possessa.
Ela se impressionou com isso e começou a agir como possessa, a partir dali. E as freiras, desde então, todas ficaram possessas. E falamos aqui de séculos passados, onde tratamentos médicos praticamente não existiam, ou não eram... Não existiam muitos recursos, né, para o médico. E as freiras doentes começaram a se curar das coisas que elas tinham. Os médicos que as analisaram, que as analisou, na verdade, ele sempre colocou uma nota no prontuário embaixo, mas é incrível, eu lembro que essa mulher era doente, agora ela não está mais. E o que elas faziam eram coisas horríveis. Esticar a perna, fazendo um espacate, assim, arrancavam a roupa, ofendiam Nossa Senhora, cuspiam nos sacramentos, né? Se masturbavam em público, em praça pública, até porque os exorcismos foram dados em praça pública. E, não obstante tudo isso, toda vez que elas voltavam a si, voltavam mais saudáveis do que nunca. Alcançaram uma saúde que jamais viram. É tipo a terapia de quebra-prato, a pessoa vai, gasta tudo que está de energia, raiva, e depois volta bacana. Sim. Provavelmente até um processo de ressignificação na mente daquelas freiras aconteceu. De alguma coisa que poderia não ser orgânica, mas um pensamento que tinha um valor que poderia deixar a vida delas mais difícil, fazê-las viver sob tensão. Entendi. E de repente elas têm um contato, um choque com aquela coisa e a coisa é ressignificada. O pensamento é ressignificado. Ótimo. Colocando aqui duas questões. Colocada pela Dalva Oliveira Barbosa. É hipnose, aquilo que algumas seitas usam para manter seus fiéis cegos e ausentes da realidade? E ela complementa dizendo bem assim, entra na seita, só verificar aqui rapidinho, entra na seita e não consegue mais sair. Tipo, Deus me chamou e tudo é pra seita. Olha, algum processinho de hipnose pode haver entre um evento e outro, onde essas pessoas estão, se encontram presentes. Mas há mecanismos sociais comuns que colocados nesses lugares funcionam muito melhor do que a hipnose. Você não consegue incutir pensamentos nas pessoas através de hipnose, mas através de situações, sim. Então você deixa aquelas pessoas extremamente dependentes. Né? Se você consegue despertar nelas sensações de medo e de raiva, as duas principais emoções que podem fazer a pessoa sofrer uma inibição transmarginal nos nervos, ela fica prostrada ali e pode viver 40, 50 anos apanhando na cara e vai continuar lá achando que ela necessita estar lá. E inventar vários motivos para si para continuar. Como, por exemplo, eu tive um sonho, eu dormi e Deus falou para mim que gostava muito que eu estivesse ali e que eu nunca saísse. E pronto, por causa disso ela vai continuar lá. Não importa o quanto estar ali seja ruim. Mecanismos sociais, meramente. Acontece em qualquer paróquia. Mimetismo. Que seria, tá aqui colocado, mimetismo. Seria justificativa disso? Não, mimetismo seria o processo de imitar ideias. Estaria mais ligado à histeria coletiva. Na verdade, eu vi que foi o nosso amigo da editora Martíria que escreveu. Isso, foi no momento em que você estava procurando aquele termo com com a sua esposa. E aí ele escreveu mimetismo. Uma questão aqui. Essa aqui, Henrique de Maria. Essa aqui até eu acho que consigo responder com as aulas de Mário Meitzo. A música pode colocar a pessoa em estado de hipnose? Perdão, de hipnose. Como explicar o relaxamento em música clássica ou a histeria em batucadas? Exemplificando, festival de rock, macumba, grupo de oração, etc. Eu coloco em questão esse relaxamento da música. Eu sei que não foi esse o escopo da pergunta, o ponto principal, mas eu acho importante dizer isso. Através de música clássica, houve muita histeria coletiva também. Se ele estiver falando de um período até o barroco, algum sentido a gente vai convergir, é verdade. Mas, por exemplo, a música de Chopin é altamente hipnótica. A de Liszt mais ainda. Não sei se vocês conhecem o pianista Franz Liszt, compositor das famosas Rapsódias Húngaras, né? Talvez vocês vão lembrar de Tom e Jerry. A música dele era pirotécnica no piano. Pouquíssima gente pode tocar músicas de Liszt. E ele era muito bonito também. Então, onde ele passava, arrastava multidões, especialmente de mulheres. Ele tomava o maior cuidado para entrar de luvas no palco, tirar a luva e fazer cair bem na beiradinha do palco para ver as mulheres se matando na pancada para ver quem que ia pegar aquilo.
ele entrava com charuto e fazia também o charuto, deixar em algum canto ali para as pessoas disputarem como se fosse relíquia de um santo, basicamente. Inclusive, se vocês vão num concerto de piano hoje, o pianista toca de lado, não é? O pianista e o piano. Você sempre vê o pianista de perfil. Quem inventou isso foi Liszt. Para ele poder ser observado. Até ele, e na verdade houve uma certa participação de Mendelssohn também. Mas até aquela data, isso era impensável, não importava a cara do pianista. O pianista tocava de costas. Então, ele se envolveu com mulheres malucas, já tentaram matar ele. Ele também não era muito bom da cabeça, já foi para uma abadia. Conheceu o Papa da época, ficou amigo dele. Depois saía. Sempre que ele tomava vamos dizer assim, um pé na bunda da mulher, ele saía do mundo do piano e voltava para a abadia. Então, a Paganini também provocava grandes histerias coletivas, né? Mas a pergunta do nosso amigo se referia mais ao rock. Eu entendo que o rock é um filho indireto do romantismo e dessas harmonias, desses ritmos ousados, não é? Do romantismo. Mas tem algum aspecto que ele perguntou e eu acabei esquecendo. O que falta eu responder na pergunta, Felipe? Me ajuda aí. Qual a parte desse? Em relação ao... Não consegui corrigir o F. O seu áudio falhou. O seu áudio está falhando muito, a gente não entendeu nada. Eu tô tendo mesmo um probleminha com áudio aqui. Agora tá da hora. Tá, vamos lá. Essa é a música pode colocar a pessoa em estado de hipnose, né? E como é que você explica, no caso, que cada momento com a música cause um efeito diferente? Por exemplo, se você está tocando uma música clássica, você entra num estado de relaxamento profundo. No entanto, se você está numa rockzeira, por exemplo, aí você já fica muito mais agitado. Isso se deve a muitos fatores, mas eu posso ressaltar a violência do impacto sonoro do instrumento que é tocado. Por exemplo, de uma bateria, a diferença entre uma bateria e um piano, a diferença entre a bateria e uma flauta, não é? E o ritmo que é executado por esse instrumento, sejam eles quais forem. Inclusive um piano, se fosse o caso, né? O ritmo provoca um certo cansaço mental, vamos dizer assim. E os nervos, para se defenderem, faz a pessoa entrar em transe, entra em estado de amnésia profunda. E aí pode provocar uma histeria coletiva. Aliás, não consigo imaginar um exemplo melhor de histeria coletiva moderna, que todo mundo conhece, que todo mundo já viu, ou que já foi, ou que assistiu na televisão, que não seja shows de rock. Onde os caras se jogam de cabeça no chão e não se machucam, vamos dizer, não se machucam. Não dói, não é? Onde alguém quebra a guitarra e todo mundo acha espetacular. O senso de moral é completamente invertido. Se você perguntar para um doidão de show de rock o nome dele, dependendo do momento, ele nem sabe mais. Você vai falar, pô, o cara tá drogado, olha a cara dele, olha como é que tá os olhos dele. E nem está. Foi o tempo de exposição a tudo aquilo. Ficou ok aí? Qualquer coisa vocês vão me dando retorno sobre as perguntas que vão sendo respondidas. Isso. Vamos lá. Coelho lúcido aqui. Fenômenos como telecinese, telepatia, são reais? Já presenciamos algum, Mário? Deixa eu ver aqui. Sim, até... Telecinese já sim. Conta aí. Cara, como eu já foi vi seu caso? pessoas que tinham essa habilidade paranormal, tipo de previsão de alguma coisa, ou de mexer objetos. Eu achava que era um absurdo, coisa do demônio. Só que realmente há um estado mental no qual isso é possível. Então já pude presenciar, claro, eu quase saí correndo. Mas hoje faz mais sentido. Com o tempo você acostuma. E normalmente, não havendo uma pessoa perto do tal objeto, ele não se move nunca. Mas sempre a gente tem que supor o truque. Sempre o truque. Primeiro o truque, depois o fenômeno, né? Então o coelho lúcido... Aliás, a Kátia falou que o áudio está dando eco. Gostaria de que ela dissesse, ou alguém dissesse, se o áudio continua dando eco, né? Mas que retornando ao corrigir aqui. Beleza. Retornando ao coelho lúcido, o que eu acredito ter sido uma telecinese, que eu me lembro agora, eu contei no vídeo do canal Sugestão Católica, chamado Macumba Pega.
Eu estava com a minha mãe na frente de uma vitrine de uma loja de artigos religiosos, que vendem artigos de religiões afro-brasileiras ali. E uma estátua de Iemanjá pranchou no chão com uma velocidade impressionante. Como se alguém tivesse empurrado ela lá pro chão. Assim, ela não caiu como se o suporte onde ela estava tivesse balançado, vamos supor, ela balança assim um pouquinho e tum, prancha. Não. Ela caiu como se alguém tivesse pegado e tacado, assim, com toda a intensidade. Aí eu fiquei olhando e falei, putz, se o dono da loja aparece aqui, vai pensar que fui eu, que só tem eu perto da imagem. Apesar de que, nem tão perto assim, tinha um vidro. Ela não estava na minha frente, ela estava do outro lado do vidro. Eu teria que entrar e dar a volta, né? Pensei comigo, ele vai achar que eu quebrei e corri para fora, para desbaratinar. E ele saiu de lá do fundo da loja, todo paramentado. Provavelmente ele estava preparando um trabalho ali. E muito provavelmente foi ele mesmo quem causou aquela telecinese, aquela pretensa telecinese. E fenômenos de telepatia são muito comuns. Eu acredito que são pouquíssimas, ou nenhumas pessoas que, de repente, lembram de alguém que há muito não conversavam. Assim, 10 anos de distância, pensou na pessoa, e no momento em que pensou na pessoa, o telefone toca e é a pessoa. Ou coisas análogas a isso. Junho, eu tentei corrigir o áudio aqui, mas eu realmente estou tendo uma dificuldade. Deve ser o celular. Mas por via de dúvidas, o Mário vai ficar com a maior fala. Aqui, ó, o Rick colocou que a questão central é se tem um efeito ou não, né? Dependendo da música, se a sensação é diferente. E sim, né? É que nem você falou, o impacto dos instrumentos pode causar alguma reação adversa na pessoa. Sim, a música, porque, no quanto caso, mais rítmica, a emoção levada pelo momento. A música, quanto mais sincopada, mais vai envolver esses processos todos. Não existe tribo nenhuma no mundo que não trabalhou com incorporação, com previsão do futuro, que às vezes até poderia acertar, mas sem antes ter batido um tamborzão lá. Feito umas danças, tocado umas flautas, não é? E sempre tem aquela pessoa que se destaca naquela cerimônia religiosa pagã, normalmente, né? E essa pessoa que se destaca acaba sendo o médium, o xamã, o pajé, e etc, etc, etc. E hoje nós conhecemos muito bem em determinados movimentos da igreja, onde elas se destacam a ponto de tomar o lugar do padre. Mário, desculpa te interromper. Tu tem um fone aí, o pessoal tá pedindo. Tu pode fazer uso dele, por favor, pra gente? Vamos ver se melhora, né? É, o que estão querendo descobrir aí. Beleza, mas pra gente... Retornar aqui. Voltamos? Sim. Você deu uma caidinha aí, né? Foi. Como é que tá agora? Já, tudo ok aqui. Legal, manda ver. Próximo. Bora lá. Próxima pergunta. Deixa eu verificar aqui que nós temos agora uma boa... Agora a gente vai dar atenção para as perguntas feitas antecipadamente aqui nas contas, tá? Perfeito. Então, pessoal da live aí, rapidinho, dá só uma pausa em relação às perguntas. Instagram, Laura Leite. Quais os problemas mentais mais frequentes nos meios religiosos? Olha, no meio religioso... Contra o tema. Com certeza. No meio religioso a gente tem de tudo, né? Até porque as pessoas não podem ter qualquer tipo de problema que vão parar na religião. De qualquer que seja. Não é? Estão certos, mas tem que fazer isso mesmo. Isso seria fazer o melhor aproveitamento possível do sofrimento humano, não é? Mas eu acho que ela quer ouvir de patologias e enfermidades em espécie. Eu observo, com os meus olhos, que, disparado, no meio católico, o que ganha é o transtorno obsessivo compulsivo, em primeiro lugar. Em segundo, a depressão. Porque
A comorbidade entre o toque, o escrúpulo, entenda-se assim, e a depressão é muito grande. Praticamente onde existe um, existe o outro, não é? E de qualquer forma, se uma pessoa tem o toque, mas não tem a depressão, tem muita chance de o desenvolver, porque o toque fragiliza, transforma a vida da pessoa numa coisa extremamente difícil de ser vivida. De uma forma que as coisas não têm mais graça. A pessoa que sofre de escrúpulo, de toque, a culpa que ela sente é tão grande, a inadequação aos pensamentos que ela sente é tão grande, que tudo que ela tinha prazer na vida começa a se tornar um tormento. E depois que a vida não tem mais graça, o que resta é a depressão. É a depressão por consequência, é implicada. Não é? Então, em primeiro lugar, eu diria o toque. Em segundo lugar, eu diria a depressão. Em terceiro lugar, eu diria o transtorno de ansiedade generalizada. Que, basicamente, a gente pode dizer que seria uma preocupação exagerada por qualquer coisa que deve acontecer no dia. Se a pessoa vai sair, se ela não vai sair, como é que ela vai se sentir dentro da aula? Aí você pensa assim, pô, mas hoje é um dia especial da aula dela, tem que apresentar o trabalho? Não, é a mesma aula que ela assiste há 15 anos, vamos dizer assim. Ela é professora da aula há 30 e ela está ansiosa por aquele dia de trabalho. Isso caracteriza o transtorno de ansiedade generalizada. Sim. E em quarto lugar, eu diria o TEPT, o transtorno do estresse pós-traumático. Onde, a grossíssimo modo, se vocês quiserem eu posso aprofundar um pouquinho, se for preciso, a pessoa sofre um trauma e por causa de uns 3 fatores, e especialmente por conta do trauma, ela passa a sofrer uma espécie de desrealização, de despersonalização. Ela anda na rua e é como se ela estivesse num sonho, como se as coisas estivessem atrás de uma tela de vidro. Sim. Parece que ela não sente o corpo, ela não sente o pé tocando no chão. E geralmente vive irritada, bastante irritada, desconfiada de tudo. No meu entender, o perfil das 4 principais patologias no meio católico são esses 4. Tem todos os outros, mas especialmente esses. Sim, dando uma atenção para a live rapidinho, apesar de que a prioridade está nas perguntas já colocadas aqui antecipadamente. Legal. Ela te pergunta aqui, com os remédios psiquiátricos que ela usa, não era para ela estar melhor? Bom, se o Mário me permite responder, não é apenas um remédio, né, Mário? Tem todo um ambiente no qual essa pessoa possa estar colocada, ou várias situações ao redor. Apenas tomar um remédio realmente não quer dizer que o remédio vá ser a solução dos seus problemas, tá? Falei, então, é como o Mário colocou no início, todos os outros fatores teriam que ser colocados em análise para a gente chegar em uma conclusão do que seria realmente o efeito melhor a ser causado na pessoa da questão. E o Iago aqui pergunta, a telecinese pode ser provocada voluntariamente? É algo que pode ser controlado? Não, né, Mário? Ok. Próxima pergunta. Essa aqui é bem profunda. Posso fazer um comentário rapidinho? Sim, vontade. Quem foi a pessoa que perguntou do remédio? Foi a Raquel, a mesma que nos falava da irmã que quebrou o braço no início. Raquel, como o nosso tempo aqui é escasso, caso você se interesse, caso você queira, pode me chamar aí, em particular aqui pelo Instagram mesmo, que eu posso te dar uma resposta um pouco mais adequada. Que aí você coloca com os detalhezinhos todos, qual é o remédio, qual é a questão, qual que é o diagnóstico principalmente. Bora. Inclusive, quem for a favor de uma aula aberta no YouTube, onde a gente vai poder demorar mais e colocar mais coisas, é só ir colocando aí, compartilhar a live depois, fazer barulho com a live, que a gente consegue transformar isso num tema futuro também, tá? Perfeito. Já pensou fazer uma só sobre depressão, beleza? Sim, olha aí, ó, que ótimo, né? Essa aqui é profunda. Algum melancólico da 4ª camada nos envia. Como não confundir querer abraçar a cruz com depressão? Como não confundir? Como não confundir. Acredito que seja uma entrega à igreja que é às vezes muito melosa ou muito profunda, talvez seria, com depressão. Quando eu sei que aquilo realmente é entrega a Deus e quando não é depressão. Eu acredito que uma pessoa, se ela se guia através de métodos espirituais já consagrados pela igreja, muito dificilmente ou impossível que ela caia na depressão. Ela vai estar no bom caminho. Então, nesse ponto, ela deve confiar na igreja e nos místicos de fato. Mas se alguém, em algum ponto, se pergunta isso, é porque está enxergando algo de errado. E se está enxergando algo de errado, ela tem que buscar o médico para saber se ela não está com depressão. Uma dica que eu posso deixar no ar aqui, um rastro de ideia, é observar se na família dessa pessoa, tanto de pai quanto de mãe, não há pessoas com depressão, ou com ansiedade, ou com esquizofrenia, que
tem um certo temperamento não seria a palavra, mas tem uma certa movimentação estranha, uma conduta esquisita. Se houver isso, pode desconfiar de algo de depressão. Sim. Certo. Vamos lá. A mesma pessoa faz 3 perguntas aqui no Instagram, que é a senhorita Rebeca. O que acontece nos momentos de cura? Ela cita um movimento aqui específico, a qual eu não vou colocar ao público o nome do movimento, mas já é de conhecimento de muitos e vai ficar no ar, vai ficar fácil de acertar. O que acontece nos momentos de cura, de movimentos X, que são mesmo ataques demoníacos? Você está tendo um momento de cura e libertação, aquilo ali é demônio, vamos falar assim. O que acontece realmente, né, para diferenciar? Eu não entendi a pergunta. O que acontece nos momentos de cura do movimento X são mesmo ataques demoníacos? É um ataque demoníaco de verdade? Talvez seria o demônio operando a cura? Seria essa a questão? Pode ser isso. Tipo assim, você vai curar alguém, tá. Acredito que seja isso. Você está pondo a mão na cabeça de alguém em determinado momento de oração. Tá tendo um ataque demoníaco que você está curando ali? O diabo realmente age nesses momentos? Há uma batalha espiritual nessas situações? A pessoa que pergunta, a gente pode presumir que ela está entendendo a cura como verdadeira, certo? Certo. Primeiro, eu teria que entender que cura que é essa. Porque eu não conheci ninguém que se curou de alguma coisa muito séria num ambiente de histeria desse. Melhorar de vida, superar a depressão, sim. Curar alguma coisa, enfim, não sei. Mas pode haver algo de demoníaco? Tá muito além da minha capacidade de responder isso. Do jeito que está colocado. Talvez se reescrevesse a pergunta eu pudesse ser mais específico. Porque não dá para definir se é um ataque demoníaco ou não, né? Teria que ter uma análise teológica muito profunda para saber se aquilo ali é demônio ou não. Não Na verdade, assim, para eu colocar a mão na cabeça e dizer, não, aqui é um demônio. Na verdade, muito antes da análise teológica, teria que ter uma análise clínica, né? Isso, uma análise clínica, inclusive, primeiro. Você ia ter que esgotar todos os médicos da cidade. Talvez você vai sambar entre os melhores médicos do estado, para depois começar a pensar se aquilo talvez pode ser algo demoníaco. Correto. Então, tem muita gente que sofre de escrúpulos, de vários pensamentos e tal, vivem oprimidas pela própria mente e se perguntam se não é o demônio. No mínimo de dúvida, pense que nunca é o demônio. Eu, pessoalmente, nunca vi algo que merecesse uma atenção como algo provocado pelo demônio. Quem ouvia acreditar nisso sempre se ferrou. Sempre se ferrou. Sempre. E quando conseguiu ser convencida de que não era isso, melhorou. Digo mesmo. Já presenciei também situações do tipo. A mesma pessoa pergunta: pode uma pessoa deixar completamente de ser ansioso, Mário? Essa ansiedade pode sumir? Acabar? Eu tenho ansiedade, ela some, ela desaparece um dia, ela pode realmente acabar? Se ela desenvolver um protocolo de reposição de vitaminas, se for a necessidade, praticar exercícios físicos, né? Aquelas coisas que o médico sempre vai falar para você quando você for. Pode melhorar muito a ponto do sintoma nem ser mais percebido, de atenuar-se muito, pode acontecer. Mas que uma pessoa que sofra de um real transtorno de ansiedade, não do momento de ansiedade, é muito difícil que ela conheça a cura. Certo. Não é uma patologia de remissão, é uma patologia cíclica. Se você descuidar, volta. Isso é o mais comum. A mesma pessoa ainda, a última pergunta dela. Como distinguir ansiedade de ataque demoníaco? Alguém teria que definir para mim, para eu poder usar aqui como resposta, o que caracteriza um ataque demoníaco. A igreja não caracteriza. Ninguém sabe. Bem colocado. Ninguém sabe. Bem colocado. Não é? Mas uma coisa a igreja diz, os teólogos também pesam nesse ponto. Como o padre Primer. Ele diz que, palavras dele, como parece que uma interferência demoníaca está muito fora de contexto em nossas análises atuais, é bom supor sempre que não é o demônio. Porque muito provavelmente você vai acertar. Não é. Muito difícil, extremamente difícil. Ninguém tem o direito de falar que é o demônio porque algo parece um pouco difícil. Certo. Próxima pergunta. Porque o tempo está curto e também o pessoal aloprou pergunta, porque o tema é interessante. Graças a Deus a gente bateu num tema que o pessoal está bem interessado. Até onde a integridade da pessoa, né, seja a feminilidade da mulher, especialmente a masculinidade do homem, eu tinha até colocado antes, né, o Mário tinha me corrigido essa pergunta.
Até onde essa integridade é afetada quando você adere a certos radicalismos, a integridade de pessoa humana. Quando você adere ao radicalismo, seja ele o grupo de oração, o trad, o rad-trad, seja ele o teólogo da libertação, quando ele adere o extremo de alguma coisa, ele corre o risco, Mário, de uma perda de identidade? Uma perda de identidade eu não sei, mas de alguém que vai causar um mal muito grande para si e para outrem, certamente, porque nessas condições, além de subverter os princípios da religião, os princípios morais mesmo, se apartar de uma verdadeira conceituação do sacramento, uma vida espiritual, ela dá asas ao que tem de pior no ser humano. Certo. Não é? Essa eu praticamente nunca vi alguém que eu, pessoalmente, no olhômetro, eu digo, repito, no olhômetro, nunca vi de uma pessoa que tenha aderido ao radicalismo que não tenha traços patológicos, que não precisa de tratamento. Certo. Uma pessoa muito equilibrada, quando ela percebe esse tipo de coisa, ela não entra. Ela acha esquisito, vai contra a estabilidade dela. Perfeito. A última pergunta de WhatsApp, será que também foi no WhatsApp? Bora. Existe risco para a mente nas devoções que não se baseiam na vida dos santos, mas somente nos seus feitos milagrosos ou sobrenaturais? Exemplificando aqui, São Padre Pio, por exemplo. Uma devoção que muitas pessoas não estão interessadas na vida do santo, mas naquilo que era sobrenatural do santo. É perigoso para a mente, Mário, se pegar numa devoção desse tipo? É perigoso para a parte religiosa do espírito, né? E por implicação para a mente também. Certo, entendi. Algumas aqui agora da live aqui. Como ficar na religião sem a pressão dos escrúpulos? Tipo assim, eu quero ser católico, mas eu não quero ser pressionado pelos exageros. Bom, se a pessoa está na condição de escolher, é porque ela não está sofrendo de escrúpulo, né? Talvez talvez seria mais interessante responder como que uma pessoa com escrúpulos pode suportar viver na igreja, porque a vida dela é insuportável em qualquer ponto. E ela consegue piorar pelo quadro mental dela, pelo status quo emocional dele, ele consegue piorar tudo que ele coloca na cabeça. E o que caracteriza escrúpulo é a pessoa conseguir pensar em qualquer coisa que seja ruim, pensar, colocar na imaginação e sentir como se ela tivesse provocado aquilo. Ou se ela tivesse culpa de ter pensado. Então a gente pode dizer que o tecido espiritual, o tecido mental, me permitam dizer assim, do escrupuloso é extremamente sensível. Se ele pensa em uma pessoa chutando uma imagem, se ele pensa... Se eu disser para você, Felipe, agora, imagina que você olha para o seu pé, ele levanta e chuta uma imagem. E você sai rindo. Você não consegue imaginar isso? É claro que você consegue. O escrupuloso pensa isso, ele acredita que ele já fez. Entendi. Como não pensar? Como não dá pra você não pensar. Qualquer coisa que você queira pensar, ou até que você não queira, mas que você pensa como possibilidade, acontece. O escrupuloso, ele vive ruim com isso. De modo que a pressão psicológica e espiritual é tão grande que ele passa a acreditar até que Deus não quer mais saber dele. De tanto ele ter ofendido a Deus, ele não consegue sair mais disso. Entendi. É caso para tratamento, necessariamente. Tá, ainda dá tempo aqui, eu acho que da última pergunta que saiu aqui para nós. Tá. Esses fenômenos, acredito que os fenômenos que ele diga sejam todos esses que a gente abordou aqui. Tá. Ele não explicita os fenômenos, mas acredito que seja esses que nós trabalhamos aqui. É o coelho lúcido. São mais frequentes em pessoas hiperexcitáveis? Sim. Sim, né? Inclusive, uma vez eu perguntava do Mário, né? É mais prático uma pessoa que tem problema psicossomático, no caso assim, depressão, ansiedade, entrar no estado de transe mais rápido pela hipnose? E sim, então acho que a mesma resposta se aplica, né? Uma pessoa que já tem uma condição alta de sugestibilidade, acredito que seja mais fácil a indução, né? Sim, sim. Fato. Mas não que precise de um transe para que isso aconteça. Precisa de um estado de desequilíbrio mental, ainda que transitório. Ah, perfeito. Bom, Mário, infelizmente eu estou muito triste porque a gente tem tanta coisa para abordar, mas o nosso tempinho... voou, hein? Sim. Ó, quem quiser aí, se quiserem que a gente finalize, continue ou marque alguma, foi aquilo que eu combinei ainda agora aqui com o Mário, né? O que a gente vai fazer agora? A gente vai então aqui já encerrar a live. A gente convida todo mundo que assistiu aqui para compartilhar. Certo? E a gente pode pedir, talvez, para o YouTube, né?
Uma live nesse mesmo formato aqui, a qual nós traremos todos esses assistentes aqui. Mas chamem mais gente também, compartilhe a live que a gente vai deixar disponível. E deem ideias de temas também. O Mário está disponível aqui, né? Eu tenho o contato dele. Quem quiser trabalhar especialmente esses temas, né? Eu estou esperando ele abrir o nosso curso de hipnose ainda vai acontecer. Que é mais isso, para poder eu pegar meu certificado para trabalhar aqui legal. em Manaus com tal tema. Então, até mesmo se a gente quiser encerrar a live aqui, o pessoal deve ficar mandando mensagem no PV para continuar, a gente continua mais tarde live. A live pode ser até pelos perfis particular também, né? Falei, mas estamos aqui. Pode sim. Quem tiver alguma dúvida do tipo, pode contatar o Mário, ele não se incomoda de você mandar uma mensagem lá no Insta dele, precisando dessas ajudas. Pode encontrá-lo na região de São Paulo, se estiver por lá. Alguma colocação final, Mário, para nós? Sim, uma colocação final é que se alguém que se interesse mais por esse tema, quiser mais explicações aprofundadas, exemplos e literatura, eu ofereço tudo isso através dos meus vídeos do Sugestão Católica. Me sigam no Instagram, aqui na conta Mário_Mendes. Tem alguma coisa, mas é raro, eu nem sei mexer no Instagram. Eu fico perdido aqui. Agora, inscreva-se no YouTube, no canal Sugestão Católica, que vai ter muita coisa lá. Certo. Sou inscrito, hein, gente? Eu vou lá, que bom. Eu participo e propago, né? Então, em nome do Centro Cultural Santa Catarina de Sena, Mário, nós agradecemos a sua presença aqui hoje, nesta noite. Muito obrigado por nos receber e também por aceitar estar aqui nesta noite compartilhando seus conhecimentos conosco. Com certeza é um crescimento a mais e que tudo aquilo que foi falado aqui, foi trabalhado aqui, nós possamos fazer bom uso, um bom aprofundamento, não fique somente com aquilo que a gente está colocando para vocês, mas vamos mais à frente também, porque isso contribui para a nossa vida intelectual, contribui para a nossa vida de oração, né? E obrigado é a palavra que fica, Mário, do Centro, a você, tá? Eu que agradeço. Perdoe se lhes fomos incômodo. Qualquer coisa estamos à disposição. Nunca. Pode nos contatar. Precisar de um tema para trabalhar, vamos chamar o pessoal de novo. Agora vai aqui do interesse de todos nós se a gente vai ter outra rodada dessa. Tá bom? Beleza, então, vê com o pessoal aí. Tendo público, tendo 2 pessoas de público, pode me chamar. Pronto, perfeito. Sou eu também. Então, fazendo a nossa oração final, né? Agradecendo a Deus pela noite que nós tivemos, por todo esse aprendizado partilhado. Que possamos sempre utilizar isso para o reinado de nosso Senhor Jesus Cristo. A Santíssima Virgem Maria, que sempre nos acompanhe nesta caminhada e que possamos tomá-la como exemplo de serviço, um modelo de conduta, para que possamos sempre honrar a Deus. Que toda a maior honra e glória seja sempre para nosso Senhor. Rezemos uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Catarina de Sena, rogai por nós. Rogai por nós. Santa Maria Madalena, rogai por nós. Rogai por nós. Estivemos aqui reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, muito obrigado, uma santa e abençoada noite a todos. Qualquer coisa a gente vai se falando aí, tá bom? Falei, então desde já nos despedimos por hora. Obrigado a você, Felipão, e esse pessoal super bacana que acompanhou a gente aqui. Forte abraço para todos. Salve Maria. Salve Maria. Valeu.